Graça e paz, boa noite, tudo bem com vocês? Muito bom estarmos juntos, mais uma vez, mais uma palavra de quarta. Desta vez, para falarmos sobre o tema afetados sim, infectados não. O escultor, ele estava muito satisfeito com o trabalho que ele havia acabado. E qual foi a obra que ele esculpiu? Era uma homenagem de um pequeno vilarejo, de uma pequena cidade, sobre um homem que vivia no cais daquela cidade. E esse homem, o trabalho dele, o mérito dele, a cidade reconhecia o valor dele por ele ter organizado todo o serviço da guarda costeira naquela pequena cidade. Mas o ato que o fez se tornar para aquela população, para aquela cidade, foi justamente o ato heróico de salvamento. A cidade jamais esqueceria quando ele, com apenas praticamente uma mão, porque na outra ele dava braçadas, ele conseguiu salvar um barco carregado de pessoas, crianças, mulheres, turistas, um barco que naufragou, um barco que, enfim, já não tinha condições mais, por enfrentar uma poderosa tempestade de inverno naquela região. E quando este homem conseguiu trazer todas aquelas pessoas sãs e salvas para as margens, para o porto, para o seu cais, a cidade ficou muito emocionada, a cidade ficou muito agradecida, todos os familiares. Então, aquele homem, ele passou a ser visto ali na sua comunidade como um herói. Por conta disso, o conselho administrativo da cidade, daquela pequena cidade, não deixaria que aquele cidadão que provocou tanto orgulho, tanta gratidão no coração das pessoas, ele ficasse com o seu nome esquecido, que ele fosse esquecido pela história. Portanto, eles decidiram, não, vamos homenageá-lo. Contrataram um escultor e esse escultor esculpiu este homem e colocaram na praça central da cidade. E o escultor ficou extremamente satisfeito e a população também. Eu gosto de pensar e de conhecer histórias assim. E aí eu abro até aqui um parênteses antes de continuar. Quando o mandamento fala não farás para ti imagem de escultura, Deus ele não é contra a arte, Deus é contra a idolatria, Deus é contra o artífice, os artistas que fazem para adoração e veneração. A orientação bíblica é não faça com que um objeto se transforme num Deus, ok? É disso que trata o mandamento. E um carro pode ser um Deus, uma televisão pode se transformar num ídolo e tantas outras coisas, né? Então, durante toda a narrativa bíblica, Deus não é contra a arte. Grave bem isso. Tanto é que nos utensílios, em todas as determinações de Deus para o tabernáculo, você tem a arca, em cima da arca anjos com asas que tocam as suas pontas. Enfim, você tem muitas representações artísticas no tabernáculo e em toda a história de Israel. Voltando para a nossa história. Então aquele homem, ele é homenageado, o escultor é contratado, o escultor fica satisfeito com a sua obra. Tudo ok. Porém, quando chega no verão seguinte, uma gangue de garotos turistas vai para aquele lugarejo. E você sabe o que acontece com garotos turistas que são como uma gangue depois que eles estão alcoolizados, depois que eles fumam, quando estão distantes dos seus pais, eles acham que eles mandam em tudo, são donos do pedaço e começaram a vandalizar a cidade. Quebraram muitas janelas de casas, muitas portas, picharam paredes e muros,
causaram verdadeiros estragos na cidade e chegaram na estátua que era o orgulho daquele herói nacional, daquele herói local, daquele homem que representava o valor de um povo naquele lugarejo. E começaram a vandalizar a estátua. Não satisfeitos em pintar, pichar e tudo mais, começaram a fazer fila indiana e ir correndo em direção à estátua e pular com os 2 pés no peito da estátua. Não precisou 10 minutos. A estátua, ela não tinha sido feita e nem construída para suportar tanta agressividade. E aí, depois de 10 minutos, a estátua veio ao chão, se espatifou, quebrou e fim de homenagem. A população, o povo da cidade, ficou extremamente indignado. O povo da cidade ficou assim marcado por uma revolta muito grande. Caramba, por que um ataque tão gratuito? Por que é que esses turistas vêm, entram na nossa cidade, um lugar aprazível, um lugar tipo assim, quem já foi, sabe, Monte Verde, Gramado, aqueles lugarejos tão bonitinhos, tão bem cuidados. Por que os caras vieram aqui e gratuitamente nos agrediram, nos atacaram e tudo mais? Aquela população foi afetada pela agressividade. Aquela população foi afetada pela ofensa, pelo ataque, pela gratuidade de tanta violência. Bom, mas a pergunta que a gente faz também é se eles foram infectados. Se eles foram infectados, contagiados pela agressividade, pela violência. E agora, será que eles nutriram no seu coração o sentimento de ódio, de vingança, de justiça? Como será que fica o coração numa hora dessa? Qual será que foi a reação daquele povo, daquela gente, daquela cidade? Bom, tem um texto aqui na Palavra de Deus, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, o versículo 12, que nos ajuda a responder. O texto diz assim, em nome de Jesus: portanto, como por um homem o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Feche seus olhos. Senhor Deus, Pai bendito, Pai santo, Pai eterno que estás nos céus, obrigado pela Tua palavra, obrigado por esse instante, obrigado por este momento. Eu peço em nome de Jesus que o Teu Espírito Santo, que o Teu poder possa, Senhor, falar conosco, nos instruir, nos orientar, indicar o caminho para a gente. Fica conosco, em Teu nome eu oro. Amém. Esse versículo, o versículo 12 do capítulo 5 aqui de Romanos, ele é muito claro. Ele diz que por um homem o pecado entrou no mundo e pelo pecado a morte. Ou seja, então bastou uma porta de entrada. Este único homem, Adão, foi a porta de entrada para que o pecado entrasse no mundo. E o versículo termina falando que por conta dessa sequência, o pecado entra por um homem e por causa do pecado entra a morte. E aí conclui dizendo, portanto, todos os homens pecaram. Um pecou, mas todos pecaram. Por esse texto, por este versículo, a gente vê que toda a raça humana foi afetada pelo pecado, mas também foi infectada pelo pecado. O homem foi afetado e foi infectado. Nós somos afetados porque a gente sofre com tudo que acontece. A gente sofre com as consequências de tudo que está acontecendo. Mas nós passamos a categoria de infectados se nós também somos agentes do pecado, se nós somos os sujeitos que vão ajudar a espalhar, a causar e a praticar
o erro, o pecado, a injustiça. Então, aqui, nesse texto, logo de cara, a gente percebe esta situação da raça humana. Então, você tem um homem, ele é afetado, ele é infectado e ele passa para toda a raça. Foi uma porta. A porta de entrada para que o pecado nos afetasse e nos infectasse foi apenas um homem pelo texto de Paulo. Ah, pastor, mas é justo? Eu poderia te dar alguns exemplos. Por exemplo, famílias que lutam contra o álcool. Lá no seio da família, apenas um é alcoólatra, ou uma, não sei. E toda a família sofre por causa daquela pessoa viciada. Uma pessoa é dependente química, maconha, cocaína, heroína, crack. E esta pessoa consegue abalar toda a família é envolvida. E a gente poderia dar muitos exemplos, onde, por causa de um, todos sofrem. Final de Copa do Mundo, último pênalti, se o jogador fizer o gol, o país é campeão. O time vai ganhar o prêmio. Se ele errar o pênalti, todo o time perde, não é só ele. O time perde. Aquela campanha é jogada fora. Toda uma nação que estava torcendo perde. Então, a gente tem muitos exemplos de uma porta que abre para que tudo isso aconteça. Bom, mas a gente vai seguir assim como humanidade? Nós precisamos viver nesta condição de afetados pelo pecado e também infectados pelo pecado? O texto de Paulo é legal, a carta de Paulo aos Romanos, porque ele vai evoluindo. Se a gente andar um capítulo, capítulo 6, olha o que ele diz no versículo 14. Ele diz assim: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Bom, então Paulo já começa a responder. Nós somos afetados, mas podemos entrar na categoria de não infectados pelo pecado. Nesse verso, Paulo apresenta para a gente dois territórios que existem aqui na Terra. Um é o território da lei, cujo representante é Adão. O outro é o território da graça, cujo representante é Cristo. Bom, quando eu voluntariamente começo a andar pelo território de Cristo, o domínio do território de Adão já não tem poder sobre mim. Perceba? Então, todo o poder que a lei tinha no território de Adão, em Cristo, esse poder já não é exercido, porque eu estou no território de Cristo. Para ficar mais fácil, ou eu vivo, e eu preciso escolher, ou eu vivo na humanidade de Adão ou na humanidade de Cristo. É disso que Paulo está falando aqui, por enquanto. Ele não está falando do Cristo ainda lá ressuscitado. Ele está falando aqui na terra. Agora vamos esmiuçar isso. Quando ele fala, né? Vamos repetir a leitura, se você está com a Bíblia aberta. Porque o pecado não tem domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. É muito simples de entender. Em Adão, você se agarra à lei e você só tem a lei. Mas no território de Cristo eu vivo a humanidade de Cristo. Mas na humanidade de Cristo e no território de Cristo e na graça de Cristo, a lei não exerce domínio nem poder. Por quê?
Porque em Cristo não há necessidade da lei. Qual é o papel da lei? A lei, ela aponta o meu pecado e denuncia o meu pecado naquela antiga terra, naquele território que eu vivia sem Cristo. Em Cristo não significa que a lei não tem valor, que eu não preciso respeitar, não é isso. O fato é que em Cristo eu vou procurar viver uma vida tal que a lei já não tem necessidade e domínio sobre a minha vida. Porque agora eu estou num novo território, no território de Cristo. Bom, então a gente vai entendendo que dá para viver sem a infecção do pecado nas nossas vidas. Dá para a gente viver. E como é que é essa vida? Os 2 últimos versos aqui do capítulo 6. Olha o que ele diz. Mas agora, em Cristo, mas agora, tendo sido libertados do pecado e tendo-vos tornado servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então, olha o que ele está dizendo. Mas agora, em Cristo, vocês têm como fruto a vossa santificação e, por fim, a vida eterna. Então, vamos ficar por enquanto nesse primeiro verso. Nesse novo território, eu estou andando no território da graça, na humanidade de Cristo. Qual é o chamado de Paulo? Qual é a palavra de Paulo? Vocês têm que ter o vosso fruto como fruto da vossa vida, dos vossos atos, das vossas palavras, do que vocês pensam, do vosso testemunho, o que vocês fazem quando estão sozinhos, quando estão em grupo, quem vocês são em cada lugar que vocês estão. O fruto de vocês tem que resultar em santificação. A gente sempre tem falado sobre santificação. E a gente tem explicado que a santificação é um processo de uma vida inteira. Portanto, andar na humanidade de Cristo, andar no território de Cristo, nos chama para um compromisso profundo. Não é uma vida de libertinagem como daquela gangue que invadiu aquela cidade e destruiu tudo. Não. Andar no território de Cristo, onde o domínio sobre a minha vida é a graça que me salva, não me libera para uma vida libertina, mas me chama para ter como fruto dos meus atos, das minhas atitudes, das minhas palavras, dos meus pensamentos, dos meus gestos, santificação. E santificação é o processo de uma vida. Neste processo de uma vida, eu sou afetado. Afetados, sim. Infectados, não. Por que eu sou afetado? Porque eu sou humano. Você é humano, humana, porque nós somos pecadores. Então nós somos afetados pela pandemia, nós somos afetados pela inflação, nós somos afetados pelo preço do combustível, nós somos afetados pela guerra, pelas guerras. Nós somos afetados pelos pecados que nos rodeiam e tentam nos atacar. Nós somos afetados pelo luto, pelas preocupações, pelas perdas, pelas tristezas, pelas decepções amorosas. Tudo isso nos afeta. Todas estas coisas trazem para a gente afetamentos que mexem com a nossa psique, com o nosso coração, com a nossa alma. Nós sofremos. Crentes sofrem, crentes adoecem, crentes se frustram, crentes se decepcionam, crentes também são derrotados. No contexto dessa vida, no contexto social que a gente vive. Mas nós não precisamos ser infectados pelo pecado. Todos esses sofrimentos dos quais eu acabei de falar para você, nessa coisa, nesse traço que Paulo coloca para a nossa vida, tendes como fruto a vossa santificação. Todo sofrimento, toda dor contribui para o nosso aprendizado. Existem coisas que nós não aprenderíamos se não fosse
pelo sofrimento, pela decepção e pela perda. Não aprenderíamos. Porém, em todas as coisas que Deus permite que aconteça, embora não compreendermos no momento, embora não compreendermos no presente algumas das coisas que acontecem, mas no futuro, quando olharmos em perspectiva, uma visão panorâmica da nossa vida até aqui, as décadas que se passaram, muitas coisas hoje a gente entende. Caramba, aquele evento, aquela perda, aquela luta, tudo isso me fortaleceu, me fez ser quem eu sou, me forjou para ser a pessoa que eu me tornei. Percebe? Então, tendes como fruto a vossa santificação. E aí ele fala, e por fim, a vida eterna. Percebe? Eu gosto da palavra, por fim, a vida eterna. Se você tinha dúvida que a santificação é um processo de uma vida, esse texto deixa claro. A vossa santificação ao longo da vida são os frutos que a gente vai colhendo. Nós vamos sendo santificados, nós vamos sendo moldados, nós vamos sendo esculpidos pelo escultor do céu. E aí o final desse processo, a vida eterna, é o ganho, é a conquista, é a coroa. Bom, só que o Espírito Santo, Deus e o apóstolo Paulo, na sua sabedoria, não deixaria de colocar uma nota final no rodapé, que é o último versículo, porque ele vai dizer, o salário do pecado é a morte. Ele está dizendo o seguinte, você pode andar no território de Cristo, você pode viver na humanidade de Cristo, você pode ter uma vida plena, uma vida onde a lei que denuncia o meu pecado e mostra o meu pecado, ela não vai ficar me agredindo com todas as suas consequências e justiças. Por quê? Porque eu procuro andar em Cristo, imitar a Cristo, fazer a vontade de Cristo na minha vida. Mas ele diz, bom, caso você desista da luta, caso você desista da caminhada da fé, desista de ser parceiro do Espírito Santo, parceiro de Cristo em todo esse processo da santificação na vida, resistindo tentações, resistindo ataques, resistindo propostas sedutoras deste mundo, presta atenção, ele vai dizer, o salário do pecado é a morte. Ou seja, quando nós desistimos da carreira cristã, quando nós desistimos da fé e a gente se entrega voluntariamente, propositalmente e intencionalmente ao pecado, Paulo é claro, existe um salário, existe uma recompensa. O salário do pecado é a morte. No final será morte. Não tem outro salário, não tem alternativa. O salário é a morte. Por que eu dei ênfase no pecado que é feito intencionalmente, voluntariamente? Veja, pecadores todos nós somos. Nós cometemos erros involuntários. A gente comete deslizes ao longo da vida. Por isso que existe um processo de santificação. Mas existem pessoas que intencionalmente são dominadas de tal forma pela carne, pelo orgulho, pela soberba, pelo diabo. Elas conhecem o Evangelho, viveram o Evangelho, mas elas querem viver dissolutamente. Elas mergulham em todos os prazeres e caprichos da carne, do homem caído, da nossa natureza adâmica, e se distanciam de forma consciente do Deus soberano e do caminho da santificação. Então, ele vai dizer, ok, você fez a opção pelo pecado, você fez a opção por andar no território de Adão, para andar na humanidade de Adão e não no território de Cristo e na humanidade de Cristo, sem problemas, tem um salário. O salário do pecado é a morte, o fim será morte. O que é legal do último texto? O que é legal do último texto é que se você persiste, persevera e quer ficar no caminho da espiritualidade,
no caminho divino da santificação, você não é recompensado por vida eterna. Calma, presta atenção no que eu estou falando. Você vai falar, como não, pastor? Eu estou lendo aqui no texto. O texto não fala para aquelas pessoas que continuam andando no caminho de Cristo, na humanidade de Cristo, no território de Cristo, fazendo a vontade de Cristo. O texto não fala em recompensa. No pecado, a recompensa é um salário, que é morte. Mas andando com Cristo, a graça e a salvação continua sendo um dom gratuito. Não é mérito seu. Eu estou fazendo tudo direitinho, então eu mereço. Não. Presta atenção no texto. Se você vive fora do pecado, resistindo ao pecado, resistindo ao diabo, lutando a boa luta da fé, o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Ela está disponível, ela está para você. Jesus pagou totalmente esse preço. Amém? Para a gente concluir. E a cidade? E a cidade que teve a estátua do seu herói, daquele seu cidadão reconhecido como um bom homem, uma homenagem a ele, à sua família. Ninguém adorava aquela estátua, mas ela foi destruída, mexeu, afetou a cidade. A cidade foi infectada pelo pecado, querendo fazer mais violência, se vingar daqueles meninos, daqueles adolescentes, pegar, causar uma chacina, morte, prisão. E a cidade? Deixa eu te contar como é que terminou. O conselho administrativo da cidade se reuniu. E o conselho acalmou os ânimos de todos os moradores do local. E o conselho, de forma muito sábia, orientou e falou, não, gente, nós não vamos nos vingar nem ir atrás desses meninos. A vida cuida deles. Mas nós vamos chamar o escultor novamente. Eles estavam decididos que aquele homem merecia aquela homenagem, ela era uma homenagem justa. É mais ou menos o que diz a palavra, honra a quem merece honra. Não é para qualquer um. E aí chamaram o escultor. Mostraram para ele tudo que foi feito, todo o vandalismo. Eles começaram a pintar, consertar janelas, portas, praças, plantas. E aí, no caso da estátua, chamaram o escultor. O escultor olhou e aí o escultor falou o seguinte, ele falou, eu não vou fazer o que vocês estão pedindo, eu vou fazer melhor. O escultor, ele falou, nós vamos fazer uma nova estátua. E nós vamos fazer uma estátua com material melhor. Eu vou deixar ela mais resistente, mais brilhante, mais bonita. Ou seja, para aquele escultor era assim, eu não vou fazer uma estátua como ela era, eu vou fazer uma muito melhor. Porque essa tem que ser a nossa posição. E aí eles fizeram. Essa história ela me toca porque ela fala de uma pequena cidade que foi afetada pela dor, mas não foi infectada pelo pecado. E esse escultor, ele não tem como. Esse profissional me lembra o Cristo que resolveu tirar a infecção do pecado da minha vida. Eu continuo sendo afetado por dores, por sofrimentos, por angústias, por decepção. Mas em Cristo, através do Santo Espírito, através do sangue do Cordeiro, através das misericórdias de Deus que se renovam a cada manhã, a infecção do pecado já não me contagia e eu já não transmito. E isso deve ser uma realidade na vida de todos nós, por causa da graça de Deus. Eu já fui afetado de diversas formas. Eu já fui afetado com gente traiçoeira, gente invejosa, pessoas que me derrubaram, pessoas que me caluniaram. Eu já fui afetado das mais diversas formas. Pela graça de Deus, porque escolhi andar no território de Jesus, na humanidade de Jesus. Hoje eu consigo estar aqui, falando com você e pregando o Evangelho. Porque aquelas afetações da minha vida não foram suficientes
para infectar o meu coração. O resumo dessa reflexão é um só. Não importa quais tenham sido as afetações da sua vida e como a vida te afetou. Não importa como ataques, como armadilhas e laços e setas malignas afetaram a sua vida, a sua família e o seu testemunho. Ou seja, não importa como foi a violência, como foi a sua queda, quanto ela te machucou. O que interessa é como Deus vai te levantar. O que interessa é como Deus te colocará de pé. E eu não tenho dúvidas, quando Ele coloca de pé, como sendo o escultor do céu, Ele faz muito melhor. Ele nos faz pessoas melhores e Ele coloca em nós o seu Espírito Santo para nos forjar como homens e mulheres de Deus, para que a gente resplandeça e brilhe no meio de uma geração perversa e corrompida. Que Deus possa te erguer você aí na sua casa. Estamos afetados com tudo que está acontecendo na história do mundo? Sim. Mas em Cristo jamais infectados pelo pecado que leva à morte que destrói, mas em santificação caminhando para a vida eterna. Deus te abençoe. Amém.